Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. Deixe-nos assentar. Alegrai-vos, Jerusalém. Jesus tomou pães e distribuiu àqueles que estavam sentados. Antes de entrar propriamente no período da paixão, a igreja ela encerra o período quaresmal, cobrindo o quarto domingo da quaresma com a cor rosa. Uma cor que relembra um rito da igreja católica, em que em Roma, na cidade de Roma, o Papa ele abençoa no quarto domingo da quaresma uma rosa feita de ouro e que ele pode usar para homenagear uma pessoa, instituição ou santuário católico que fez um grande bem para a Igreja Católica no ano que passou. Em Roma, o Papa abençoa uma rosa de ouro. Ainda na Idade Média, na antiga liturgia estacional romana, o Papa abençoava esta rosa na Catedral do Latrão e saía a cavalo até a Catedral, até a Basílica da Santa Cruz de Jerusalém, para mostrar a alegria, né, uma cavalgada alegre com a rosa na mão, para mostrar a alegria da Páscoa que já se anunciava. Então esse domingo, esse quarto domingo da quaresma, na liturgia católica, também conhecido como Domingo das Rosas, por causa dessa rosa de ouro que é abençoada em Roma no dia de hoje. Ainda nos dias de hoje, se tem essa bênção da rosa, evidentemente num rito muito mais simplificado que antigamente. E esta rosa de ouro é como aquela primeira flor que dá o sinal que anuncia a primavera espiritual que virá com a Páscoa da ressurreição. A rosa é o símbolo de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o lírio dos campos e que é a flor dos vales. E assim como de um espinheiro surge uma flor tão bonita e tão perfumada como a rosa, assim também do espinheiro da paixão de Cristo vai surgir esta flor que é a ressurreição espiritual para todos nós. Este domingo em rosa anuncia a primavera espiritual que virá com a Páscoa da ressurreição, com nosso Senhor Jesus Cristo. Primavera de flores e de frutos que virão graças a esses rios da graça que vai jorrar do lado aberto da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta cor rosa continua sendo uma cor penitencial, uma penitência mitigada com um pouco de alegria. É como roxo misturado com branco, que dá um tom muito mais claro. Assim, o rosa, uma cor de penitência, ao mesmo tempo de alegria. Deve simbolizar como deve ser a penitência de nós cristãos. Uma penitência que já olha para as consequências da penitência, que são as alegrias do céu. Então, a igreja, ela usando essa cor rosa no quarto domingo da quaresma, antes de entrar na paixão de Cristo, ela nos mostra que as penitências que nós fazemos na quaresma e na nossa vida têm como objetivo esta primavera espiritual de graças depois de glória no céu.
E mesmo os paramentos cor-de-rosa nos tempos de penitência também nos relembra aquela primeira frase que Cristo nos disse no Evangelho da quarta-feira de cinzas: quando jejuardes, não tomeis um ar tristonho, como fazem os hipócritas. O jejum, a penitência católica, não é uma penitência triste, mas é uma penitência alegre. Uma penitência temperada com a alegria que é própria do cristão, que é amigo de Deus. Uma penitência feliz, porque ela almeja frutos de alegria. Não é uma penitência pela penitência, não é um sadismo. Isso não existe na Igreja Católica. É uma penitência pelos frutos, pelas flores de graças de glória que serão colhidas como consequência depois. Jejuns, mortificações, desapegos, sacrifícios, mesmo as dificuldades da vida suportadas, com ar de abnegação, com ar cristão, devem gerar na nossa alma uma certa alegria espiritual, que é humanamente inexplicável. Aquela alegria dos mártires do suplício, que deixavam os carrascos escandalizados. E isso vem do amor de Deus na nossa alma, de poder fazer e tudo isso, todo esse pequenino sacrifício por amor de Deus. E tudo isso feito, nós temos uma firme certeza de que são meios que nos vão conduzir para uma vida melhor com Deus, para a nossa salvação. Aproxima-se o tempo da nossa liberdade. Aproxima-se o tempo em que nós não seremos mais escravos do demônio pelos nossos diversos vícios, mas seremos renascidos pela abundância da graça de Deus. Nós seremos chamados a ser filhos da nova Jerusalém, a Jerusalém livre, a cidade dos herdeiros. Por isso, a nossa penitência é temperada com uma grande alegria, uma grande alegria. E assim, de modo também habitual, nós podemos dizer, na nossa vida de sofrimentos, de penitência, de esforços a serem praticados, nesta busca pela nossa conversão cotidiana, tudo isso Deus mistura com algumas graças e algumas consolações que Ele nos concede, para nos ajudar a suportar também tudo isso. Como dizia o Padre Pio, Deus sabe temperar o cálice da amargura com algumas gotas de mel. Deus também, nos nossos sofrimentos, nos dá certas consolações. As dificuldades da vida não são dificuldades tão somente. Há sempre pequenas consolações que Deus nos dá para nos ajudar. E essas consolações de graças, de auxílios, de certas alegrias que nós temos na vida, Deus nos dá para conservar em nós a nossa esperança, a nossa fé e depois levar com um pouco mais de coragem as dificuldades presentes. E dentre os dons, o maior deles, dentre os dons de Deus, os auxílios, as alegrias da graça, o maior deles é, sem dúvidas, a Santa Missa. Primeiramente, pela sua beleza, pela sua dignidade própria, a Santa Missa causa uma certa alegria na alma do cristão, deleita a alma do cristão de uma verdadeira alegria espiritual. A missa, ela é bela, como é de fato a missa bela. Ela é bela e nos dá uma certa alegria. E ainda, no interior da missa, no coração da missa, nós temos ali o Santíssimo Sacramento da Eucaristia, que é para o cristão a consolação das consolações, que nos ajuda a suportar as nossas fadigas e combater as nossas misérias. Daí esta bela didática da Igreja de colocar no domingo da alegria, domingo letário, este Evangelho da multiplicação dos pães, que remete à alegria, que remete à Eucaristia, porque a Eucaristia é uma fonte de alegria para a alma do católico. Isso se as comunhões forem excelentes. Isso se o católico souber comungar com a devida preparação. A Eucaristia, ela vai acender o fogo da alegria na alma do cristão, do católico. E esse divino sacramento da Eucaristia é prefigurado desse milagre da multiplicação dos pães, que foi um milagre real, os modernistas vão dizer que
foi um mero símbolo, não foi um milagre real de multiplicação de pães, né, pela força divina de Cristo, mas que remete também a este símbolo da Eucaristia. Nosso Senhor ele se compadece da multidão cansada, dessa multidão faminta, toma 5 pães e multiplica para esta multidão. E esta multiplicação do pão material feita por Nosso Senhor neste milagre estupendo da vida de Cristo, esta multiplicação simboliza e anuncia para todos nós a multiplicação da graça e da alegria de Deus através da multiplicação do corpo de Cristo pelo sacramento da Eucaristia. Isso que é multiplicado no mundo inteiro em cada missa e presente em cada hóstia inteiro, de forma substancial e real. A Eucaristia, ela é um mistério central da nossa fé. A Igreja, colocando na missa tradicional a palavra Mysterium Fidei dentro das palavras da consagração do cálice, da consagração do vinho, bem no meio da consagração, a Igreja interrompe a consagração do vinho para dizer Mysterium Fidei, mistério da fé, e não depois, mas dentro. A Igreja, ela parece nos indicar que a Eucaristia é o mistério da nossa fé por excelência, porque encerra de alguma forma todos os demais mistérios. Todos os demais mistérios nos levam de alguma forma para o mistério da Eucaristia. E também a Eucaristia, ela exige de nós um esforço maior de aceitação dócil e sobrenatural, porque eu vejo pão pelos meus sentidos, mas pela minha fé eu tenho a certeza que é o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. É um mistério sublime do Deus feito homem, o Deus encarnado, que de novo desce sobre os nossos altares e se faz alimento para as nossas almas. E esse mistério central da nossa fé, que é a Eucaristia, foi o maior testemunho que Cristo deixou para nós. Testemunho que vamos celebrar com maior intensidade na Quinta-feira Santa. E é o testemunho, o mistério mais sublime que a Igreja dá à razão de seus filhos. Pela Eucaristia, pela Santa Missa, as nossas preces são elevadas até o céu de um modo mais agradável e de um modo mais excelente. Pela Eucaristia, nós somos santificados mais perfeitamente, porque o próprio Cristo se dá Ele mesmo, no seu corpo, sangue, alma e divindade, a nossa alma neste sacramento. De tal forma que não pode haver um perfeito desenvolvimento da vida espiritual sem o sacramento da Eucaristia, sem a comunhão excelente. Nosso Senhor havia dito: a minha carne é verdadeiramente comida. Em verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não tereis a vida em vós. A Eucaristia, ela é verdadeiramente o alimento da nossa alma, que vem trazer para nós a vida divina, a vida da graça, e deve ser, por isso, uma fonte de grande alegria espiritual, uma fonte de grande graça e de consolação em meio às nossas misérias no mundo. E sublimos esse sacramento, que é sublime, o mais excelente, de um modo sacramental, nós podemos possuir na nossa alma o próprio Deus. E é já para nós, então, uma fonte de alegria, porque é o espelho das alegrias da possessão eterna de Deus no céu. Pela Eucaristia, o possuímos sacramentalmente já sobre a terra. E como um verdadeiro alimento espiritual, a Eucaristia, ela vem nos sustentar. Ela não deixa a nossa alma desfalecer, cair sem forças no meio das nossas lutas, dos nossos combates diários. Porque pela Eucaristia nós participamos da vida e da força do próprio Deus, que é a vida e a força em abundância. E assim, por exemplo, como no milagre do Evangelho de hoje de Cristo, se compadece da multidão faminta e cansada, e também se compadece de nós, famintos e cansados nas nossas dores e dificuldades, e nos dá este pão excelente, esse pão dos fortes,
para ser um verdadeiro sustento na nossa vida espiritual, na nossa vida católica. A Eucaristia deve ser para nós fonte de alegria, porque é um sacramento da nossa transformação em nosso Senhor Jesus Cristo. Pela comunhão, e a comunhão frequente, nós vivemos por Cristo, e Ele permanece em nós, sendo o nosso amigo. Nosso Senhor disse: quem come a minha carne e bebe meu sangue, está em mim e eu nele. E, consequentemente, esta estreita união com Cristo, que se dá pelo sacramento, faz crescer em nós o amor de Deus, nos move a amar a Deus sobre todas as coisas e, como consequência, nos move também a amar o próximo por causa de Deus. Por isso que a Eucaristia é chamada o sacramento da caridade. Tanto mais comunhões excelentes eu faço, tanto mais eu crescerei em caridade para com Deus e para com o meu próximo. A Eucaristia que me sustenta, mesmo nas minhas relações caridosas para com o meu próximo. A Eucaristia, ela é fonte de alegria, porque ela sustenta a nossa força. Ela é o sacramento que vai nos ajudar nas nossas doenças espirituais. Assim que, do mesmo modo que quando nós comemos o pão material, a nossa comida, nós nos sentimos felizes e saciados, também a Eucaristia, por nos sustentar, por nos saciar, ela nos traz uma verdadeira alegria para a nossa alma. É chamada então pão dos fortes, que vem nos fazer vencer a nossa congênita fraqueza e caminhar até a montanha de Deus, até o reino do céu. E assim, por exemplo, a espécie eucarística de pão, ela simboliza os efeitos próprios desse sacramento, porque o salmista fala: o pão fortifica o homem, assim como o pão material fortifica o nosso corpo. A Eucaristia, que é um pão espiritual, que é o corpo de Cristo, que se dá sobre as espécies de pão, ela fortifica verdadeiramente a nossa alma. A Eucaristia, ela deleita a nossa alma, ela alegra a nossa alma, enche a nossa alma de uma verdadeira felicidade, de uma santa alegria, toda espiritual que vem da fé, esperança e caridade, fortificados por este sacramento. E esta alegria é também simbolizada na espécie eucarística de vinho, porque o salmista fala que o vinho alegra o coração do homem, e assim simboliza esse efeito próprio da Eucaristia. A Eucaristia deve também alegrar nosso coração de uma alegria verdadeiramente espiritual. E esta alegria é uma alegria que é provada por aquele que comunga com as devidas disposições. Não basta simplesmente comungar, é necessário bem comungar, estar bem preparados para receber a nossa Eucaristia. Também, daí a igreja colocar esse quarto domingo em rosa, quarto domingo de alegria, que remonta a essa ideia do sacramento da Eucaristia, até também para nos preparar para uma mais excelente comunhão na festa da Páscoa, uma oração para a comunhão pascal. E esta alegria daquele que comunga bem, nós podemos dizer que é o antegosto, sofrova, o antegosto da felicidade do céu. Na Eucaristia, nós temos o próprio céu. É bem interessante na missa antiga, na missa tradicional, quando o padre reza o Pai Nosso na missa, ele não reza olhando para o céu, mas ele reza olhando para a hóstia consagrada. Porque a Eucaristia é o próprio céu, que é o próprio Deus. É muito bonito essa simbologia na missa antiga. E é o pão que contém toda a doçura, todo o sabor da vida eterna, porque nós provamos o sabor e a doçura na sua própria fonte, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Assim nos explica Santo Tomás de Aquino. Este é o pão da doçura e é o cálice da alegria, que deve então robustecer a nossa alma nas provações e nos tornar cada vez mais fortes. É uma alegria e força que são características da juventude, porque este pão deixa a alma do católico com o vigor de um jovem, com a alegria de viver segundo a vida de Cristo. Por isso nós rezamos
no início de cada missa, eu subirei ao altar de Deus, do Deus que é a alegria da minha juventude. Eu subirei ao altar de Deus, introibo ad altare Deum piletificat juventude mea, o Deus que alegra a minha juventude. E assim, pois nós temos esse desejo ardente de atingir este sacramento que é fonte de verdadeira alegria da nossa alma. E a alma do católico deve, então, ser uma alma de jovem, sempre jovem. Apesar da nossa idade, nossa alma deve ser jovem, porque ela é fortificada, vivificada, rejuvenescida pelo sacramento da Eucaristia. A Eucaristia alegra e fortalece a juventude e a alegria própria da nossa alma, da alma cristã. O católico é alegre, os santos são alegres. Tem um velho adágio que todos conhecem: um santo triste é um triste santo. O santo só pode ser uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, que vê o mundo com as cores de Deus, nunca sem elas. E isso sustentar a nossa alma pela Eucaristia. E a Eucaristia, ela alegra toda a Igreja Católica como um todo. Ela manifesta a esperança da Igreja militante, porque um dia a Igreja participará das bodas eternas do Cordeiro. A Igreja participará eternamente do banquete do Cordeiro. Então, nessas comunhões eucarísticas, as comunhões eucarísticas reavivam a esperança da Igreja. A Igreja perseguida no mundo é alimentada e fortificada pelo maná escondido, pelo pão que a fortalece. E esta união eucarística com o esposo aqui na terra, pela Santa Missa, é uma figura, é um anúncio da união eterna da Igreja com o esposo nas bodas celestes. E isso dá à Igreja uma grande alegria, um grande júbilo, e também faz muito sentido na boca da Igreja esta frase de início da missa: eu subirei ao altar de Deus, do Deus que é a alegria da minha juventude. Alegria que sempre vai rejuvenescer e deixar viva as forças da Igreja. Alegria que vem do Cristo Eucarístico. A Igreja é tão antiga, mas sempre bela, sempre jovem, sempre aquela esposa de Cristo, toda bela, sem nenhuma mancha, sem nenhuma ruga, porque ela é rejuvenescida pelo próprio esposo eucarístico. A Igreja, ela é sempre jovem. A Igreja, ela sempre prega a boa nova. A Igreja, ela não precisa ser mudada para se adaptar ao mundo moderno. A Igreja não precisa renunciar aos seus ensinamentos para falar aos homens dos nossos tempos. A Igreja é sempre jovem, ela é sempre forte, ela é sempre alegre. A Igreja, ela é sempre jovem. Ela sempre prega algo novo, que é a boa nova de Cristo, que não precisa ser modificado, e sempre aparecerá como novo aos olhos dos homens de todos os tempos. É a mesma missa, a mesma doutrina, os mesmos sacramentos, que se arrastam desde muitos séculos, e que alegram e sempre alegrarão tantas gerações de jovens e de velhos, rejuvenescendo esta alegria espiritual. E esta alegria, força da Igreja, vem do altar da Santa Missa, da renovação do sacrifício do Calvário, vem da Eucaristia, alimento e sustentáculo da alegria cristã. E assim nós podemos reconhecer quão é inestimável e necessário o tesouro de graças que podem vir do sacramento da Eucaristia quando é bem recebido, com as devidas disposições. E assim também entender essa necessidade de bem nos preparar para recebê-lo de forma correta, porque tão somente assim ele poderá restaurar e conservar a juventude da nossa alma. Possamos então neste dia nos alegrar de grande alegria, nós que temos vivido esse tempo de tristeza da Quaresma, e pelas tristezas comuns da nossa vida, que nós podemos alegrar porque Deus nos dá um pão abundante de consolações e de graças. E onde pode acaso haver maior consolação e mais abundante consolações no que desse pão eucarístico,
do que nesse pão eucarístico, onde está o próprio Deus, que é a fonte de consolação e que se entrega para nós em alimento. O corpo de Cristo nos dá força para combater com alegria as nossas dificuldades, para combater o bom combate pela nossa salvação. Pela Eucaristia, nós possuímos Deus de um modo maravilhoso, que só Deus pôde inventar para nós. Pela Eucaristia, nós possuímos um bem infinito de graças infinitas. Está aqui a nossa felicidade. Assim nós podemos alegrar em Jerusalém, alegrar no altar da Santa Missa, alegrar no sacrifício de Cristo. Porque a Sagrada Eucaristia, recebida com devoção, com preparação, com amor por cada um de nós, será para cada um de nós o antegosto da felicidade do céu aqui na terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.